Olá, muito bom dia. Olá, meu amigo e minha amiga do Facebook. Olá, meu amigo e minha amiga do YouTube, do canal Evangelho Segundo o Evangelho. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo. Que a graça de Deus, que a paz e o amor do Senhor Jesus estejam sempre conosco. Muito bom dia. Hoje, sábado 2 de abril de 2022, agora 10 horas 1 minuto. Estamos chegando, meus queridos amigos, em mais uma oportunidade que o Senhor Deus nos dá através da sua imensurável graça de estarmos aqui falando um pouquinho das coisas do Evangelho, das coisas concernentes à palavra de Deus e à sua obra. Hoje, transmissão e vídeo, live de número 110, 110ª oportunidade que estamos aqui. Hoje com o tema Não somos obras do acaso. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje, meus irmãos. Então, lembrando aos queridos amigos que eu faço essa transmissão ao vivo, fica no meu perfil no Facebook também, o vídeo na íntegra. Então, quem for assistir, quiser comentar, adicionar alguma coisa, discordar, pode deixar nos comentários, eu respondo. Se você quiser também compartilhar a live, muito ajuda aí um pouquinho a divulgação da palavra de Deus. Lembrando também que esse vídeo, após o término, eu coloco na íntegra no canal do YouTube, o Evangelho Segundo o Evangelho. Você que assiste no YouTube pode também lá ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Quiser compartilhar o vídeo também, comentar, esteja à vontade. Ok, meus queridos? Não somos obras do acaso. Vamos começar falando um pouquinho da ciência, meus irmãos. A ciência. A ciência, pelo menos na sua grande maioria, acha que nós somos obras do acaso. A maioria, pelo menos, dos cientistas, e principalmente na atualidade, são compostas de ateus, de descrentes em Deus. Até uma parte da ciência que diz que não tem como ser um cientista fiel à própria ciência, crendo em Deus. Eles são céticos e não creem. Pelo menos a maioria. Há aqueles que creem e aqueles que dizem crer em algo, vamos dizer assim, mas não sabem exatamente o que. Eles não creem em Deus, eles creem numa força, em alguma coisa que nem eles definem. É claro que nem todo cientista é descrente, nem todo cientista é ateu. Albert Einstein, uma das mentes mais brilhantes da ciência, ele cria em Deus, ele cria piamente em Deus. E nos últimos tempos, principalmente, prepondera o ceticismo, prepondera o ateísmo dentro da ciência. Lembrando que a ciência ela é composta por homens. Os homens têm entre as suas características a soberba e a arrogância. Então a ciência tem esse quê de arrogância às vezes. Vide agora o momento que passamos, o momento de pandemia. A pandemia, a ciência diz que só ela tinha solução para o problema e que fora dela não haveria mais nada. Então a ciência tem esse quê de soberba, tem essa característica de arrogância. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis,
as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1, do 27 ao 29. Então, contra a soberba do homem, a palavra de Deus nos fala isso. Contra a nossa arrogância, vamos dizer assim, contra a arrogância da ciência. Meus queridos, a teoria mais aceita na ciência hoje diz que nós somos frutos do acaso. A teoria do Big Bang, que há muito tempo atrás, há milhões, bilhões de anos, não existia nada, existia apenas uma matéria concentrada num ponto que rapidamente se expandiu, dando origem às estrelas, dando origem aos sóis, aos planetas, às galáxias, às constelações. Deu origem ao nosso sistema solar, ao nosso Sol, deu origem ao planeta Terra. No planeta Terra existiam bactérias muito primordiais que foram evoluindo, deu origem aos seres vivos, até que veio parar em nós. Segundo a ciência, tudo isso, toda essa criação, todo esse processo complexo, duradouro e maravilhoso foi obra do acaso. Segundo a ciência, não existe um ser inteligente por trás desse processo todo. Não existe um ser supremo, um ser inteligente. Foi tudo ao acaso, tudo totalmente ao acaso. Toda a criação de tudo e de todos, toda a forma de vida, toda a forma de matéria, todo o universo foi uma obra aleatória, uma obra do acaso. E isso é o que pensa a ciência. Será que é isso mesmo, meus irmãos? Será que somos produtos do acaso? Fazendo o título aí do tema de hoje. Então, a própria ciência contesta ela mesma. Lá no Big Bang, segundo eles falam, antes não existia nada. A ciência diz que do nada, nada se faz. Então ela mesmo se contradiz. Do nada não poderiam se ter feito tudo. Então a ciência tem uma contradição simplesmente nesse fato. Olha só, o acaso, as obras do acaso. O acaso produziu a distância certa entre as estrelas. O acaso produziu exatamente a distância certa entre o planeta Terra e a estrela, a nossa, o Sol. Por quê? Se nós estivéssemos um pouquinho mais próximos do Sol, o calor seria insuportável, não teríamos vida no planeta. Se tivéssemos um pouquinho mais distante do Sol, a Terra, seria frio, também não comportaria vida. Temos uma distância correta também, que segundo a ciência foi produzida pelo acaso, entre a Terra e a Lua. A Lua é primordial na formação das marés, no controle das marés do oceano. Sem essa distância correta, a Lua não conseguiria intervir nos oceanos. Se ela tivesse um pouco mais próxima, ela provocaria tsunamis gigantes no mundo, pela sua força gravitacional. Tudo isso é obra do acaso, segundo a ciência. Então ela está exatamente no ponto certo. A Lua faz com que os oceanos produzam as marés oxigenam o próprio oceano, liberam oxigênio no ar. A nossa atmosfera tem exatamente a dosagem correta
de nitrogênio, oxigênio, que são os principais gases, para sustentar a vida. Se tivesse um pouquinho mais de tal gás, um pouquinho menos, já não teria vida. Aí eu faço uma pergunta, meus queridos amigos. Tudo isso, toda essa perfeição foi obra do acaso? Será? Será que a ciência realmente pensa isso? Hein, meus irmãos? Será que toda essa perfeição, toda essa arquitetura feita para que nós existíssemos, para que houvesse suporte à nossa vida neste planeta, foi realmente obra do acaso? Para nós que cremos em Deus, para nós cristãos, isso é óbvio que não. Mas até um ateu, até um descrente que porventura possa assistir esse vídeo, eu deixo essa pergunta. Será que toda essa perfeição, toda essa conjuntura perfeita para que nós existíssemos foi obra do acaso? Ou existiria um arquiteto superior e maravilhoso atrás de tudo isso? Reflita. Será que não existiu um ser inteligente atrás de toda essa criação para que a própria criação fosse tão perfeita no seu modo de existir, para que nós existíssemos, nós seres humanos? Será que fomos produtos do acaso, meus irmãos? É claro que não. É claro que não. Existe um arquiteto atrás disso. A própria ciência reluta em admitir isso, mas existe, e até os próprios fatos com que a ciência gosta muito de dizer que lida, os próprios fatos levam a um ser superior, a um criador, a um arquiteto superior que é o nosso Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. Então, meus irmãos, a ciência nega a existência desse ser superior. Nós admitimos que ele está e temos certeza e temos convicção que ele está por trás da criação. Há sempre aqueles que dizem: mas aonde está na Bíblia os dinossauros? Então, meus irmãos, a Bíblia não deixa, não nos diz tudo de fatos históricos. Mas no princípio criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1:1. Os outros versículos que vêm após, subsequentes, não dá nenhuma mensura de tempo. Quanto tempo levou até os próximos versículos, até a criação do homem. Então os dinossauros podem e provavelmente estejam muito bem inseridos nesse lapso de tempo. E a evolução das espécies, com que a ciência também lida muito e prega muito. A teoria de Charles Darwin, como é que fica? Só um detalhe a respeito das teorias das evoluções das espécies, que diz lá que nós somos originários do macaco e coisa parecida, que não houve a criação do homem. Essa própria teoria da evolução das espécies, ela é contestadíssima hoje pela própria ciência, incrivelmente. Simplesmente pelo fato que não existem fósseis de seres intermediários. O que eu quero dizer? Dizem que a ave descendeu dos dinossauros. Onde estão os seres intermediários? Alguém já achou algum fóssil de um ser que estava se mutando, vamos dizer assim, de dinossauro para ave? O macaco se mutando para o homem? Não existe nenhum fóssil de seres intermediários, seres que estavam no meio dessa evolução, vamos dizer assim. Então a própria ciência contesta a evolução das espécies. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se
sobre a face das águas. Gênesis 1, verso 2. Então, entre o versículo 1 e esse aqui, de Gênesis, pode ter esse lapso de tempo aí, que coube toda essa história de dinossauros e tudo que a própria ciência aprega. Então, meus queridos, nós não somos frutos do acaso, nós fazemos parte da obra perfeita de um Criador, o Senhor Deus, que criou tudo o que há. Nós fazemos parte. Mas aí tem um problema. Se a obra é perfeita e de fato ela é, como nós, pecadores, se encaixamos? Porque nós não somos perfeitos, muito pelo contrário, nós somos totalmente imperfeitos. Onde nós nos encaixaríamos aí? Então, meus amigos, nós fomos criados livres, mas não confundir com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio do homem só foi exercido uma única vez na sua criação por Adão e Eva. Livre-arbítrio perante Deus para escolher Deus ou não, nós já não tivemos mais, pois o pecado tomou conta de nós, então já nós não temos mais condições por nós mesmos de irmos a Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos, não tem exceção, todos pecaram, a palavra diz. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, Deus vos reconciliou. Colossenses 1, 21. Então, a obra de Deus, a criação é perfeita. Nós somos imperfeitos e pecadores. Nós manchamos a obra de Deus. Mas o Senhor, na sua infinita sabedoria, vamos dizer assim, nos reconciliou, arranjou um jeito de corrigir esse problema. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempos éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, 20, do 20 ao 22. Então, meus irmãos, não somos obras do acaso. Na verdade, os ateus que pregam que somos uma obra do acaso e que tudo é o acaso, a maioria dos ateus não é que eles, e essa é uma teoria aceita por muitos estudiosos aí, não é que eles não creiam em Deus, eles não querem Deus na sua vida, é diferente. Lá no fundo da sua consciência, no fundo do seu ego, esses ateus, muitos deles, eles sabem que existe um Deus, só que eles não querem. Inclusive a nossa natureza de todo homem é a inimizade com Deus. A palavra aqui, acabei de ler, nos diz isso. Porém, Deus quer reconciliar alguns consigo, através do Senhor Jesus, através da presença do Espírito Santo na vida daqueles a quem ele escolheu. Mas os ateus, repetindo, não é que eles não creem, eles não querem Deus na sua vida, eles querem distância, eles negam a Deus, eles têm resistência a Deus, mas lá no fundo de sua consciência talvez eles creiam, e bem provável que creiam. Mas
Deus nos la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é nos dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2, do 10 ao 15. Aí está uma palavra dizendo que por que é o homem, a não ser aquele que tem o Espírito Santo, não discerne as coisas de Deus. Então, meus irmãos, repetindo e repetindo, nós não somos obras do acaso. Inclusive, o Criador, o Senhor nosso Deus, deixou indícios de si mesmo, deixou assinaturas de si mesmo em toda a criação, em todas as leis da matéria da física. As regras da natureza, principais assim que a gente lembra: gravidade, energia elétrica, atração molecular, nada disso é visível. Você não consegue ver a gravidade, mas ela está ali. Você não consegue ver a eletricidade dos corpos, mas ela está ali. E então, se você não vê, significa que Deus deixou uma assinatura. Nós também não o vemos, ele é espírito, mas nós o sentimos, nós sabemos que ele está ali. Então, o Senhor deixou indícios de sua criação. Lá, meus queridos, outras pistas maravilhosas de Deus. Gênesis 1 diz assim: e no princípio Deus criou todas as coisas, o céu e a terra. Na versão original em hebraico, seria: no princípio Elohim criou os céus e a terra. Elohim é uma palavra hebraica e ela é plural. Isso é muito interessante. Na tradução para o latim, posteriormente para o grego e posteriormente para o latim, depois para todas as línguas, perdeu-se isso. Elohim é uma palavra plural. Então, se nós fôssemos traduzir, se numa tradução livre em português, no princípio criaram deuses o céu e a terra. Ou criaram deuses o céu e a terra. Deuses? Mas como assim? Não existe um só Deus? Ele é um e é três. Ele é um e é três. E aí nós vamos chegar aonde ele deixou várias assinaturas dele, vamos dizer assim. Olha que está em Gênesis 1, 26, da criação do homem. E disse Deus, ou disse Elohim, plural, façamos, olha só que interessante, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26. E disse: façamos o homem à nossa imagem. Aqui a tradução já é mais fiel.
Então, quem criou todas as coisas e tudo o que há eram deuses. O Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Filho, Jesus, e o Espírito Santo do próprio Deus. Então, nós temos que ter esse entendimento, meus queridos. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sob a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. E o Espírito de Deus se movia. Não era o próprio Deus, era o Espírito. Outro indício. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, o Senhor Jesus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, do 1 ao 4. Então, meus queridos, para nós encerrarmos, 10 horas e 27 minutos, o que eu quero dizer com essas pistas? Então, 3 deuses: Deus Pai, Deus Filho, Senhor Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, que está presente naqueles que creem. 3. A Trindade. Sim, ela existe, ela é bíblica e ela é real. Olha as pistas que o Senhor nos deixou. Tempo. Passado, presente e futuro. 3. Dimensões. Altura, largura, profundidade. 3. Átomo, a molécula básica da matéria. Elétrons, prótons e nêutrons. 3. O próprio homem. Corpo, alma, espírito. 3. E nós poderíamos passar vários momentos aqui citando a assinatura que o Senhor deixou na sua obra. A assinatura dos 3, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Meus queridos, não somos obras do acaso. Somos produtos do Criador, aquele que nos amou intensamente, que nos resgatou, que deu seu próprio Filho para que tivéssemos redenção e alcançássemos graça e salvação diante dele. E para alcançarmos isto, basta crer no Senhor Jesus e nada mais. Estou encerrando, meus queridos, agora já 10 horas e 29 minutos, estendemos um pouquinho mais que o planejado, mas desejo a todos um ótimo final de semana, um ótimo dia, que o Senhor Deus abençoe a vida de vocês todos e de suas famílias. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Um bom dia, até a próxima.